Boa noite, alunos. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre a concordância verbal e concordância nominal. A concordância verbal, ela vai se ocupar entre relação entre sujeito e verbo, e a concordância nominal vai se ocupar em relação às classes de palavras. Então, a concordância, a parte da gramática vai estudar essa conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Concordância verbal, relação sujeito e verbo. Concordância nominal, relação à classe de palavras. Exemplo. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na oração acima, temos esses dois tipos de concordância. Ao concordar o sujeito nós com o verbo estudar. Então, nós estudaremos. Ok? Então, vamos falar sobre a concordância nominal. A concordância nominal vai ser, né, no caso, a regra geral concordância entre gênero e número em diferentes versos nomes da oração. Ocorre principalmente em artigo, substantivo e adjetivo. Então, a gente vai ter concordância em gênero, tá? Em relação à flexão de masculino e feminino. Concordância em número, indica a flexão entre singular e plural. E a concordância em pessoa, que vai ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Exemplos, vizinhos novos, a gente tem os, artigo, vizinho, substantivo e novos, adjetivo. Então, vamos ver algumas regrinhas lá. Para é bom, é necessário, é proibido. Não existe alerta, não existe plural, tá? Sempre vai ser alerta, não alertas. A forma correta do proibido é proibida a entrada de menores. Então, se vocês usarem proibida no feminino, tem que colocar o a, tá? Então, com o artigo. Ou é proibido a entrada de menores, sem artigo. Então, se você usar o proibido no masculino, deixa sem artigo, ok? Aí é proibido a entrada está incorreto e é proibida a entrada também está incorreto. Cerveja tem duas formas de concordar: cerveja é bom, cerveja é boa. É necessário a manutenção, tá? Necessária a manutenção. É necessário manutenção, então ambos estão corretos nesse caso. Ok? Então, é necessária no feminino, coloca o artigo. É necessário, tira o artigo. Concordância verbal. A concordância verbal também vai ser, né, em número, pessoa, entre sujeito e verbo. Então, ó, nós lemos. Nós está na primeira pessoa do plural, logo, meu verbo ler também tem que estar na primeira pessoa do plural. Exemplo, o rapaz estudava. Ele estudava. Então, ambos estão na terceira pessoa do singular, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os casos especiais. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica no singular, tá? Então, exemplo, a banca. Banca avaliou. Então, sujeito banco, verbo banca, verbo avaliou. Se o coletivo for especificado, aí você tem duas opções, né? A multidão de fãs gritou, no caso, como gritou concordando com multidão, ou a multidão de fãs gritaram, no plural. O sujeito composto antes do verbo, quando ele vem antes do verbo, ele tem que ficar no plural, tá? Então, Maria e José conversaram, eles conversaram. No sujeito composto depois do verbo, quando o sujeito vem depois, no caso, o verbo pode ficar tanto no plural, como pode concordar com o sujeito mais próximo. Exemplo, discursaram diretores e professores, no caso, o sujeito veio depois do verbo. Então, discursaram diretor e professores no plural, ou discursou o diretor e professores. No caso, discursou concordando com o diretor, que é o sujeito mais próximo. Sujeito formado de nomes, tá? Que se aparece no plural, se o sujeito não vier, no caso, precede de artigo, o verbo fica no singular, ok? Então, mesmo sendo Estados Unidos, mas é um nome e tá no plural, Estados Unidos é uma nação. Agora, se eu colocar os Estados Unidos, aí eu tenho que colocar são. Então, eu tenho que falar no plural. Então, aqui no primeiro caso, eu não tenho artigo, então eu tenho que usar no singular. Se tiver artigo, eu tenho que usar no plural, ok? Ônibus é lotado, mesma coisa, os ônibus são lotados. Vamos falar agora sobre os casos especiais da concordância verbal. Quando eu tenho a partícula C com partícula apassivadora, ou seja, quando o meu verbo é transitivo direto, eu já expliquei para vocês, né? É, Tem outras aulas em relação ao verbo VTD.
concorda com o sujeito passivo, ok? Então, o verbo VTD é verbo transitivo direto, ou seja, ele não tem um, ele não tem uma preposição, que ele não é regido de preposição. Exemplo, vende-se o quê? Se aparecer a palavra o quê, no caso eu tenho o verbo transitivo direto, tá? Então, meu verbo vender é verbo transitivo direto, então eu não tenho preposição. Então, na particular passivadora, o verbo transitivo direto concorda com o sujeito passivo. Então, ó, vende-se casas. Voz passiva, a casa é vendida, voz ativa. Tá? Então, pode se vende-se casa ou vendem-se casas. Então, vai concordar o verbo, no caso, com o sujeito passivo. Agora, se eu tenho verbos impessoais, no caso, né? O que são verbos impessoais? São verbos sem sujeito, tá? No sentido de existir, como tempo corrido, fenômeno da natureza. Havia, sempre no singular, não existe haviam, tá? Mesmo que sejam vários, é sempre havia, tá? Deve haver também, mesma coisa, deve haver vários problemas na cidade. Verbo auxiliar no sentido de existir, os dois ficam na terceira pessoa do singular. Fazia também a mesma coisa. 15 anos que ele havia parado de estudar, sempre no terceira pessoa do singular. Então, fazia, mesmo que seja, mesmo que a próxima palavra seja no plural, eu tenho que colocar o verbo haver no sentido de existir, o verbo fazer. No tempo corrido, né? Onde eu tenho meu tempo ainda, eu coloco tudo no singular, ok? A mesma coisa, havia muitos pacientes naquele hospital. Não havia muitos pacientes naquele hospital. Se colocar haviam, vai estar incorreto. Indicações de data são aceitas as duas, tá? Então, nós temos lá. Hoje são 8, hoje é. Eu posso usar hoje é dia 8 de julho ou hoje são 8 de julho. Não tem problema. Então, vamos para o exercício tarefa. Número 1. A concordância nominal é adequada em clima e terra desconhecidas, clima e terra desconhecidos, clima e terra desconhecidas, desculpa, terras e clima desconhecido e terras e clima desconhecidos. Então vamos lá. Nós temos dois sujeitos, tá? Então, primeiro, climas e terra desconhecidas, tá certo? Letra B, clima e terra desconhecidos, também está certo. Terras e clima desconhecidas, aqui não está certo, por quê? No caso, clima, né? O terra teria que estar aqui seguindo o padrão de desconhecidas concordando com terras. Então, terras desconhecidas. Se eu tivesse terras desconhecidas, tudo bem. Mas clima desconhecidas, não. Então, letra C, ok? Então, no caso aqui, tem que concordar com o mais próximo, ok? Então, ele vai para o masculino plural, tá? Então, tá errado aqui. Terras e clima desconhecido e terras e clima desconhecidos também. Se fosse para usar o desconhecidas, eu teria que estar o terras aqui, igual na letra A. Então, a letra C está incorreto.
Concordância verbal incorreta. 2. Vossa Excelência é generoso, tá certo. Mais de um jornal comentou o jogo, correto. Elaborou-se ótimos planos, incorreto. Eu e minha família fomos ao mercado. Os Estados Unidos situam-se na América do Norte, não tá certo. Usei os situam-se. Por que que a letra C está errado, né? Nesse caso aqui. Porque no certo, na verdade, aqui teria que concordar-se com ótimos planos. Se eu tenho uma partícula apassivadora, no caso aqui C, por que que é apassivadora? Porque eu sei que o meu verbo é transitivo direto, ele não é regido de preposição. Então, elaborou-se o quê? Ótimos planos. Então, tem elaboraram-se ótimos planos. Então, não elaborou-se, né? Ótimos planos. Elaboraram-se ótimos planos. Então, tem que concordar com ótimos, ok? É igual aqui, partícula C. Se é passivadora com o verbo VTD, né, com o verbo transitivo direto, é vende-se concordando com casa, né? E vendem-se casas. Então, a mesma coisa no exercício. Elaboraram-se ótimos planos, teria que ser. Então, a C está errada, ok? Então, gente, é isso aí. Qualquer dúvida, estou lá à disposição no meu WhatsApp, tá ok? E vou finalizar a aula aqui hoje e agradeço a participação de vocês.